E aí é interessante que a partir esse texto ele vai trazer alguns pontos, ele vai trazer os pressupostos metodológicos para essa pesquisa em psicopatologia, e ele vai dizer que a pesquisa fenomenológica é uma pesquisa qualitativa e é uma pesquisa crítica. Por que ela se enquadra na pesquisa crítica? Porque é uma pesquisa da qual ela vai estar questionando alguns elementos, ela vai estar falando da descrição em si, né, do qual vai ser trazido pelo colaborador, pelo sujeito que vai estar colaborando na pesquisa, mas ela não traz algo fechado e acabado, visto que a gente está falando de um ser mundano que está avaliando, observando, construindo um outro ser mundano. De forma mais geral, o ponto principal ao qual ele vai trazer é que toda pesquisa fenomenológica, mesmo que ela mude, tem algumas estruturas diferentes, por conta das abordagens, né, das ramificações dentro da fenomenologia, uma coisa mais importante que ela está sempre frisando é os significados das experiências vividas, ou seja, a vivência da experiência que a pessoa vai trazer, o significado que a pessoa dá à sua vida, o seu momento. Então, o sentido que cada sujeito vai trazer a partir da sua descrição é essa importância mais forte que dá mais ênfase a toda a pesquisa fenomenológica, ok? Nesse sentido, estudar o humano dentro dessa perspectiva, a gente vai ter dois pontos importantes e cruciais, que é o da descrição, e essa descrição a gente vai pegar a descrição que o sujeito traz, nós vamos descrever, seja ela escrita ou gravada de outra forma, vai ser a descrição dentro da metodologia, descrição e a redução fenomenológica. São os dois pontos principais a serem pensados dentro de uma pesquisa crítica, ok? E aí ele vai trazer como ideia, né, nesse sentido, de pensar, a partir dessa construção, desse método, você vai ter um método mais idealista, do qual vai trazer a descrição de uma forma mais idealista, como o Jasper, que era um dos autores que traz a descrição nessa forma, como também, dentro desse texto, a descrição pode ser trazida, a pesquisa, de uma forma mais da significância que o sujeito vai trazer, do sentido que ele vai dar sobre a sua existência, ok? Então, nessa perspectiva, vão ter alguns instrumentos do qual é utilizado, a pesquisa ela perpassa pelos instrumentos, com certeza vocês já viram em outras abordagens, que como fazer as pesquisas, sempre tem um instrumento de coleta, um instrumento de avaliação, sempre tem algumas formas. Ele vai trazer a crítica nesse sentido, que a fenomenologia ou as outras abordagens acadêmicas sempre brigam entre si, o qualitativo e quantitativo, qual é o correto, qual não é o correto. Para algumas pessoas da fenomenologia, vai não utilizar nem algumas palavras e algumas ideias, por exemplo, como instrumento. Qual é o instrumento de coleta? Exatamente para não remeter à pesquisa quantitativa e positivista, mas ele vem trazer que de fato é necessário pensar quais instrumentos de pesquisa. Nesses instrumentos, ele vai trazer que a maioria das pesquisas fenomenológicas começa a partir da entrevista, porque a entrevista é um instrumento de descrição e a entrevista é feita ao sujeito, pode ser gravada, pode ser depois gravada tanto áudio como vídeo, né, para que depois seja seja feita a transcrição dessa fala, e nessa transcrição, se você consegue fazer um vídeo, por exemplo, é importante que o sujeito que fez a entrevista faça a transcrição, para que ele possa colocar também nessa descrição tanto as falas verbais como as não verbais, como a comunicação não verbal que foi feita nessa entrevista. Sempre é uma entrevista semi-estruturada, que tem uma pergunta norteadora, ou seja, uma ou duas perguntas a depender de cada pesquisa, ou 3 ou 4, quantas perguntas sejam necessárias, elas sempre vão ser norteadoras. Vocês vão perceber que dentro da perspectiva fenomenológica você não vai ter um número muito grande de perguntas, porque você quer perguntas para nortear o sentido, nortear a fala do sujeito, que vai trazer o sentido sobre a sua vivência. Então, não tem como você colocar um monte de perguntas sim ou não, não tem como ser feito assim dessa forma. Mas ser feita uma pesquisa semi-estruturada, da qual você tem 2 ou 3 perguntas que sejam norteadoras para que o sujeito colaborador da pesquisa faça a sua fala sobre a sua vivência sobre aquele ponto. Né? O exemplo que ele vai dar aqui da depressão, que cada sujeito possa trazer a sua vida, o que ele vivencia, como é o significado para ele da depressão. Então, quando a gente pergunta a esse sujeito
O que é depressão não é para que ele coloque nos termos diagnósticos, no termo diagnóstico do DSM, do que é a depressão em si, mas que ele coloque como ele sente a depressão, como ele vivencia a depressão. Então a pergunta norteadora aí seria muito mais fácil, como ele percebe a depressão, como ele descreveria a depressão do qual ele sente. Então o sentido vai ser dado pela vivência do sujeito e não pela perspectiva da psicopatologia clássica, mas pela perspectiva da vivência do sujeito sobre aquele fato. Né? Nesse sentido, já falei, ela pode ser gravada, né? Ela pode ser escrita, depois ela vai ser transcrita, né? Para que possa ter elementos bem estruturados para a pesquisa depois, para a parte da coleta de dados e dos resultados. Né? Na página 451, ele vai trazer um elemento interessante para a gente ler aí, já no finalzinho, no último parágrafo do lado esquerdo, que ele diz assim: o pesquisador se propõe, portanto, a aprender com quem já viveu ou vive a experiência sobre o qual ele quer aprimorar os seus conhecimentos. Ou seja, esses conhecimentos ao qual o pesquisador está buscando, ele quer aprender com o sujeito. Ele não traz pronto o que ele quer ouvir. Ele quer aprender com o sujeito a vivência, a experiência que ele tem a partir daquele tema específico ao qual ele está trabalhando. Sempre voltando para as perguntas norteadoras. Então, as perguntas norteadoras é que vão falar, que vão trazer, né, que ele vai conseguir puxar esses elementos, a descrição, no caso, como a gente deu do exemplo da depressão. Ok? Deixa eu ver quando eu estou. Ok. E aí ele vai trazer, como eu já falei, alguns nomes que são usados pela pesquisa quantitativa, como variáveis, como resultados, instrumentos, mas ele vai trazer que sim, de fato, na pesquisa qualitativa, mesmo sendo qualitativa, algumas dessas falas também são necessárias. Por exemplo, as variáveis. Nesse sentido, as variáveis precisam ser faladas assim, cada pessoa tem uma perspectiva, e essa perspectiva da pessoa, ela também tem variáveis. Ou seja, quais critérios seriam de variáveis? Cultura, a idade. Então, uma patologia que pode ser dita como patologia na fase adulta, pode ser que na infância não seja, porque na infância ela tem uma outra característica, não só diferente. Não estou conseguindo pensar aqui num exemplo, mas seria tido como algo de criança e não como algo patológico. Até mais na frente no texto ele vai dar um exemplo que eu achei bem interessante, eu acho que cabe trazer agora, é quando ele coloca que na época que Jasper estava fazendo algumas pesquisas, do Bismarck, na verdade fazendo pesquisas, ele traz uma mulher, Ellen, no texto vocês vão ver melhor, estou esquecida do sobrenome, daqui a pouco eu lembro, mas ele traz a descrição dessa mulher como uma mulher que estava em depressão. E aí o Merleau fala que hoje, quer dizer, a Virginia fala que hoje a descrição dos sintomas dessa mulher, a gente poderia estar entendendo muito mais como uma doença, um transtorno alimentar, uma anorexia do que uma depressão. Aí ela faz a pergunta: a mulher tinha depressão também? Tem anorexia a partir da descrição? O que é que ela de fato tinha? Então, a depender do tempo e da cultura, também os elementos psicopatológicos vão ser mudados. Então, se a gente observa agora, né, a partir do olhar que a gente está fazendo, agora da descrição que ele traz, a gente poderia sugerir que ela tem uma transtorno alimentar. Mas será que esse transtorno alimentar veio sozinho, veio com a depressão? Lá naquele tempo era visto apenas como depressão. Então, a cada época, a cada movimento da ciência, ela vai trazer sempre uma mudança. Para o Merleau-Ponty, todo conhecimento ele não é pronto e acabado, ele é sempre incompleto. Então, pensando nessa incompletude, não tem como pensar a psicopatologia de forma completa, já que ela já é completa por si só, por ser um conhecimento, ok? E aí, bom, então, pensando desta forma, a gente sempre vai ver essas variáveis como algo mutável. Não tem como pensar a psicopatologia como algo fechado, porque a gente vai estar sempre vendo que existem variáveis que são importantes e necessárias para pensar a pesquisa, para pensar a psicopatologia e para pensar a pesquisa agora do qual nós estamos falando. Sempre lembrando que nessa ideia, a pesquisa em si, bem como a ideia da psicopatologia, ela não vai ser baseada nem em rótulos nem em categorias, tá? Então, por mais que você tenha um tema dentro de uma categoria, do qual nós falamos saúde mental, depressão ou algo específico, né, esquizofrenia ou algo específico,
não vai ter uma categoria. A ideia é sempre pensar no significado existencial, na vivência ao qual o sujeito está trazendo, né? Aqui no texto, ele ainda vai trazer a característica da hipótese, uma outra fala, que é sempre vista em outras perspectivas, é a hipótese. Aqui a gente poderia pensar, como pensar a hipótese nesse sentido? Se a gente vai falar de redução, se a gente vai reduzir, não vai ter um elemento do qual nós vamos começar, de crença, de valores nem nada, então alguns fenomenólogos vão dizer que é a impossibilidade da hipótese ser colocada, alguns pesquisadores da fenomenologia. Já para Virginia, para Moreira, ela vem dizer assim, olha, nós estamos falando de Merleau-Ponty, nós estamos dizendo que nós somos seres mundanos. Frisando o que nós falamos no início, essa redução fenomenológica, ela não é pura, ela não é completa, ela não é acabada. Se ela não é pura, completa e acabada, eu sou um ser mundano e esse ser mundano movimenta a minha pesquisa, movimenta o meu olhar, movimenta o que eu vou fazer. Então, há sim uma possibilidade de ter uma hipótese inicial, ou seja, o que me leva a fazer essa pesquisa, né? O que é que eu vou perguntar? Até quando eu faço a pergunta norteadora, existe uma hipótese inicial, existe uma dúvida a qual eu estou levantando, existe uma possibilidade de pergunta ou de resposta da qual a gente está vendo. Agora, a grande diferença é, eu posso ter uma hipótese, essa hipótese muitas vezes vai nortear a minha pergunta, ela vai me ajudar a construir essa pergunta, mas no momento que eu esteja fazendo a entrevista, eu não posso olhar para a hipótese, eu tenho que olhar para o que o sujeito está me trazendo, para a construção da vivência que ele está me trazendo. Então a hipótese ela tem que ir para o parêntese, a hipótese ela tem que ser reduzida, né? Então a hipótese é a minha crença inicial sobre o tema. E a minha crença inicial sobre o tema, por mais que ela norteie a minha prática inicial, como o nome já diz, ela não pode estar na hora da pesquisa, já que é uma pesquisa crítica, até porque ela vai estar olhando criticamente para o que o sujeito está trazendo, ele não pode estar ali presente. Naquele momento ela tem que ser reduzida. E aí eu entendendo qual é a minha hipótese, que eu acho que isso é um elemento muito interessante, porque se eu não entendo que eu tenho uma hipótese, que eu tenho um olhar para a pesquisa, um olhar que é meu, que é mundano, eu vou sempre achar que eu estou reduzindo sempre. E quando eu sei qual é a minha hipótese, qual a minha crença, qual o que eu penso sobre aquele tema especificamente, é mais fácil na hora de colher a entrevista com o sujeito eu conseguir reduzir. Porque eu já identifiquei qual é o tema, eu já identifiquei qual é a hipótese ao qual eu estou me referindo. Então, nessa perspectiva, é entender que jamais o pesquisador ele é neutro, né? Ele é neutro, mas a intenção dele com a hipótese não é confirmar ou negar a sua hipótese. Ele traz a hipótese como um elemento norteador dele, da própria pesquisa, né? Ao longo da pesquisa, ele não quer confirmar ou negar a hipótese dele, ele quer dialogar, que é a proposta que ele vai fazer posteriormente, né? Na hora de pensar os resultados, como é que eu faço com essa pesquisa? Eu vou dialogar, né? Eu vou dialogar a minha hipótese com os resultados que o sujeito trouxe, com o significado que o sujeito trouxe sobre aquilo.